Boa noite. Boa noite, alunas e alunos do curso de Segurança Multidimensional nas Fronteiras, terceira edição. Inicialmente, peço que deixem o microfone desligado, para que a gente possa justamente ouvir o palestrante, né, seguir a atividade inicial, e posteriormente haverá, no final do evento, um momento de perguntas e respostas para os alunos. Aos alunos falantes de língua espanhola, tenemos la opción Interpretation, y si apretas el botón Interpretation, puedes seleccionar el idioma español y escucharás todo el evento en español sin problema algum. Novamente, peço que aos colegas que haverá um outro momento para falas, né, dos alunos, então, mais para o final do evento. Acho que estão com mão levantada, nós daremos esse espaço justamente no final, mas no momento a ideia é justamente que a gente possa fazer com que o palestrante possa ser ouvido. A gente vai ter um momento diferenciado aqui nesse evento inicial e vamos começar as atividades, né? Primeiro, sejam novamente bem-vindas e bem-vindos. Esse é o primeiro workshop ou seminário especial desse curso, da terceira edição do Segurança Multidimensional nas Fronteiras. Antes de nós iniciarmos, como temos alguns alunos, nós vamos deixar ainda, são 18h36 aqui no Brasil, vamos deixar 3 minutos para que vocês possam responder. Tem uma atividade de enquete aqui no final aqui na barra inferior, na verdade, que vocês têm acesso. Nela, vocês vão encontrar 4 perguntas. Na verdade, são 2, né? As perguntas estão em português e em espanhol. Pedimos que aqueles que possam respondê-las, que o façam nesses primeiros minutos iniciais. E, na verdade, isso não tem nenhuma influência na pontuação de vocês no curso, na aprovação. É apenas uma forma de ouvi-los também sobre as suas impressões com relação à progressão, né? Como é que vocês estão avançando no curso, a acessibilidade dos conteúdos. E, posteriormente, haverá também, ao longo da palestra que o Maico irá ministrar, né? Também haverá outras perguntas e, no final do evento, mais uma só para encerrarmos e aí iniciamos a etapa de ouvir as dúvidas dos alunos. Vamos esperar, então, esses minutos iniciais para fazer a enquete e, exatamente às 18h40, iniciamos com as falas iniciais do Michael, né, a apresentação dele, e, é claro, ele pode iniciar a sua apresentação sobre o tema desta noite. Novamente, boa tarde aos que estão entrando, boa noite também aos alunos que estão no Brasil, né, e os países que seguem a mesma linha de GMT-3, né? E temos aqui perguntas, né, que estão sendo disponibilizadas numa enquete em português e em espanhol. Vocês vão ver que tem 4 perguntas, na verdade, são 2 perguntas que estão repetidas, né, porque tem os 2 idiomas, em português e em espanhol, para que possam respondê-las aqui embaixo. Nós vamos deixar justamente mais 2 minutos, né, no 18h38 até 18h40, para poder iniciar o evento junto ao nosso convidado aqui, que é o Maicon Campos.
Temos pouco menos de 1 minuto agora. Novamente, aqueles que quiserem participar, né, temos a enquete aqui que está ocorrendo com 2 perguntas, né, estão aparecendo 4, mas são 2 em língua portuguesa e elas repetidas em língua espanhola, então são basicamente 2 perguntas aqui que estão disponíveis. E aproveitando esse momento inicial, Juan, peço que você abra também o microfone justamente para os alunos em língua espanhola poderem te ouvir também, enquanto estiver no evento. Bem, são 18h40, conforme a gente combinou, né? E agora vamos iniciar o evento junto ao nosso colega, o Maicon Campos. Eu primeiro gostaria de agradecer, não apenas ao Maicon, mas a todas e todos que se disponibilizaram a participar desse seminário especial do curso de Segurança Multidimensional nas Fronteiras. Sejam novamente muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sei que alguns estão entrando no expediente, outros estão saindo do expediente, outros estão, de repente, no dia de folga, né, fazer aquele esquema de rodízio, né, ficam 24 horas, depois tem 48 ou 72 horas também de intervalo para voltar. E, de qualquer maneira, eu sei que esse horário é justamente para tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis. E, novamente, agradeço a todos a presença. Antes de iniciarmos a apresentação, eu queria apenas apresentar justamente o nosso convidado aqui, que é o Maicon, né? Maicon Campos, ele é um policial penal federal, trabalha justamente na Penitenciária Federal de Catanduvas, ali no estado do Paraná, já atuou no Exército Brasileiro, né? E é pós-graduado em Segurança Pública e instrutor de uso diferenciado da Força de Técnicas e Tecnologias Menos Letais, né, pela ESPEN, né, Escola de Serviços Penais. Eu também queria apenas assim finalizar aqui, adicionando que o Maicon também foi nosso aluno na primeira edição do curso, então a gente sempre procura pessoas que têm um perfil participativo, né, que entregam assim uma participação consistente ao longo do curso, né, que para justamente participar dessa forma, assim, sendo instrutores, sendo palestrantes aqui em atividades futuras, até mesmo para reconhecer esse esforço que fizeram para se engajar ao longo do curso, né? O Maicon foi nosso aluno na primeira edição no Segurança Multidimensional das Fronteiras, como falei, mas Adriano. Novamente caiu o áudio, né, do Adriano e ele não está nos ouvindo. Opa, estão me ouvindo agora? Positivo, Adriano. Perdão. Você parou. Você ia falar da participação do Maicon no curso avançado. Ah, sim, só para complementar, perdão novamente a todos pela falha técnica aqui. Não, apenas lembrar que o Maicon foi nosso monitor também no curso avançado e ajudou 3 grupos de alunos ali a seguirem o caminho e entregarem uma proposta, né, grupos de alunos de países diferentes, então, dos 4 países membros do Mercosul, a produzirem em conjunto propostas de políticas públicas para solucionar desafios ligados aos mercados ilícitos na região. Então, tráfico de cocaína, contrabando de cigarros e roubo de veículos, né? Todos os 3 temas tivemos participações não só do Maicon, mas de outros policiais que nos ajudaram muito também a fazer essa complementação. A nossa equipe acadêmica aqui trazendo um pouco desse conhecimento e pesquisa também mais assim acadêmico realmente, né? De procurar dados, procurar informações e questionar também a abordagem metodológica dos alunos e, é claro,
Maicon e os outros colegas trazendo a sua experiência e os seus conhecimentos também acadêmicos, que são muito interessantes para todos os alunos do curso, né? Então, Maicon, novamente bem-vindo, deixo a palavra com você e já vou começar a dividir, né, a tela para poder compartilhar a apresentação. Tá certo. Obrigado, Adriano. Primeiramente, boa noite a todos os alunos, todos os colegas. Agradeço ao Adriano, ao pessoal da Escola de Segurança Multidimensional pela oportunidade. Adriano, na nossa tela aqui está aparecendo já o final da apresentação. Isso, agora sim. Já notei tudo Agora isso. tá ok. Então é isso. Agradeço muito a oportunidade e o nosso objetivo, acredito que tenhamos policiais penais aqui assistindo esse bate-papo e tenhamos também policiais de outras instituições, Polícia Civil, Federal, Militar, e às vezes até mesmo os próprios colegas da segurança pública, eles não têm um conhecimento mais efetivo da importância do sistema prisional no combate ao crime organizado, da importância do sistema prisional na segurança das fronteiras. E isso o nosso objetivo é esse, é mostrar que nessa engrenagem todas as instituições, todas as polícias, elas têm uma participação grande e a recém-criada Polícia Penal, né, desde 2019, nós vamos falar sobre isso mais adiante, ela entra nesse contexto com uma importância muito grande no combate ao crime organizado. E, inicialmente, eu gostaria de começar a nossa conversa com algumas frases. Frases do tipo: tem muitas coisas ruins, mas o pior é a falta de comunicação. A gente não consegue nem resolver nossos problemas aqui e ainda vai querer resolver os problemas lá de fora. Falando assim, essa frase a gente pode achar que é de alguém que está num reality show, né? Isolado, sem comunicação, e aí não consegue nem resolver os problemas dentro, como que vai resolver os seus problemas fora? E se a gente imaginar que essas frases possam ter sido ditas pelos CEOs de empresas, pelo chefe maior de uma empresa? O chefe principal de uma empresa, se ele fala que não consegue se comunicar, a tendência, com o passar do tempo, é que os subordinados dele ali fiquem batendo cabeça, que ele perca o comando. Se o chefe de uma empresa fala que não consegue nem resolver os problemas internos, quiçá os problemas lá de fora, a empresa tende a ter problemas, a agravar esses problemas. E aí eu falo para vocês que essas frases, não necessariamente exatamente como eu disse, mas frases com esse sentido, foram ditas por presos custodiados no Sistema Penitenciário Federal. Infelizmente, o Sistema Penitenciário Federal ele é a exceção, enquanto ele deveria ser a regra. E também poderemos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu já trago inicialmente essas frases para que possamos entender que sendo efetivamente o preso monitorado e isolado não no sentido de ficar trancado numa cela, isolado no sentido de ter o seu vínculo com o mundo exterior rompido efetivamente. Quando a gente consegue, de certa forma, monitorar e isolar, automaticamente a gente consegue causar grandes danos, grandes prejuízos à empresa, à organização criminosa. Porque hoje as nossas principais organizações criminosas, elas se comportam como empresas muito bem organizadas. Então, nós conseguimos causar prejuízos, nós conseguimos causar muitos problemas internos. E, consequentemente, isso vai afetar na segurança das nossas fronteiras. Porque não há uma organização criminosa que seja genuinamente nacional. Ela não fabrica droga e vende droga no mercado nacional. Ela não fabrica arma e usa arma só dentro do Brasil. Para ela ter acesso às armas e para ela ter acesso às drogas, isso passa pela fronteira. Então, é um cenário difícil de se concretizar, é um cenário que, infelizmente, ainda é exceção, mas é um cenário possível. É um cenário possível que ajuda diretamente no combate ao crime organizado. Então, esse primeiro slide que o Adriano está mostrando, de qual é a imagem que temos do sistema prisional brasileiro, não é essa imagem que eu estou falando para os senhores. Aí eu peço que passe, por favor, Adriano, para o próximo. Pronto, esse daí.
A imagem que nós temos do sistema prisional brasileiro é essa. É uma imagem de destruição, é uma imagem de rebeliões, de mortes. E aí, nesse sistema prisional, nesse sistema penitenciário, não há o que se falar em combate a crime organizado. Não há o que se falar em reflexos na segurança da fronteira, porque esse sistema penitenciário ele não é efetivo. O que nós temos aí? Nós temos rebeliões, nós temos mortes, nós temos presos que têm acesso a tudo, celular, televisão. O preso, quando ele tem visita, e também falaremos sobre isso, que é uma inovação do sistema penitenciário federal. O preso, quando ele tem visita, ele pode usar a visita dele para passar informações para o mundo exterior. Então, o preso está segregado da sociedade, mas ele não está isolado. Ele não está isolado porque ele consegue continuar a sua comunicação. Então, a imagem que temos do sistema prisional, de fato, é a maioria, é a maior parte da nossa realidade, infelizmente, é essa. E aí, apenas a título de curiosidade, já foram feitas 4 CPIs do sistema prisional brasileiro. Uma primeira em 1976, que era para gerar a LEP, que só surgiu 8 anos depois. Então, nós temos sempre um lapso temporal muito grande, uma falha muito grande nessa organização. Outra CPI após o fato ocorrido no Carandiru, em 1993. E aí eu faço só um parêntese. O Brasil sempre demora muito para organizar, para corrigir. Então, muitas vezes, um parêntese que foge um pouquinho da questão da segurança nas fronteiras, mas está relacionado ao sistema prisional, é essa questão do Carandiru, que nós falamos que foi massacre, que foi isso, que foi aquilo. Qual eram os instrumentos que os policiais tinham à época? Em 2010, 17 anos depois, veio uma lei para tratar de instrumentos de menor potencial ofensivo. E, a partir de então, nós usamos esses instrumentos dentro das unidades prisionais, pelo menos na nossa realidade. Então, o Brasil sempre muito atrasado. E é por isso que, até hoje, nós temos uma imagem do sistema prisional assim, de rebeliões, de preso que tem acesso a tudo, e isso certamente não é só do Brasil, vários países sofrem com isso, mas esse sistema prisional, ele não vai combater o crime. Por favor, Adriano, próximo slide. Esse sistema prisional, ele gerou as 2 principais facções que nós temos hoje no país. Comando Vermelho, criado no final dos anos 70, né, surgiu no finalzinho dos anos 70, lá no Rio de Janeiro, e o primeiro comando da capital, início dos anos 90, em São Paulo. Ambas as facções surgiram, foram criadas dentro do sistema prisional brasileiro, um sistema falido, um sistema que, em virtude da ausência do Estado, da negação dos problemas por parte do Estado, deu vida a essas facções, que hoje certamente dominam todo o país. Por favor, próximo slide, Adriano. E aí, dentro dessas facções, não é o nosso objetivo aqui, em hipótese alguma, destrinchar as facções, até porque eu tenho certeza que tem colegas aqui que já têm um conhecimento muito avançado. É só mostrar que ambas as facções elas têm conexões transnacionais, como eu disse no início. Nenhuma facção genuinamente vai trabalhar só no Brasil. E essas facções que surgiram dentro do nosso sistema prisional, hoje se espalham pela América Latina, pela Europa, por inúmeros outros países. Um problema que nós criamos lá atrás, pela ausência do Estado, e que hoje o Estado tem que resolver. E aí eu volto a dizer, e nós vamos bater bastante nessa tecla, o sistema prisional tradicional, ele não combate. Ele, na verdade, além de não isolar, não combater o crime, ele, às vezes, acaba facilitando na articulação, facilita o crescimento dessas organizações criminosas. Então, o Comando Vermelho, com as suas conexões na América Latina, sabemos da história do Luiz Fernando da Costa, vulgo Fernandinho Beiramar, conexão com a Colômbia. Mais adiante falaremos de outros integrantes, outros empresários do crime organizado, que têm ou tinham, quando estavam soltos, vínculos com diversos países latino-americanos. Ou seja, o sistema prisional falido criou as facções, ao invés de combatê-la, alimentou e fez com que elas crescessem, e essas facções hoje elas têm, vamos dizer assim, conexões transnacionais. Se esse mesmo sistema prisional não for capaz
de isolar, de monitorar e de combater esse crime organizado, nós entraremos em colapso, que é o que quase já vivemos. Então, volto a dizer que a exceção que deveria ser a regra, que é o sistema penitenciário federal, de certa forma, ele está ajudando a combater, e eu fico muito feliz quando eu converso com alguns colegas policiais penais de alguns estados, e a gente vê que a realidade nos estados, em que pese haja muitas dificuldades, mas ela, em alguns estados, já está mudando. Alguns estados já têm condições de isolar, alguns estados sequer mandam presos para o sistema penitenciário federal, porque conseguem isolar as suas lideranças, conseguem isolar os seus presos. Então, o caminho é esse, é para um sistema prisional efetivo, o isolamento e o monitoramento das lideranças. Muitas vezes nós esbarramos também nas questões legais, dos defensores dos direitos humanos, do direito à visita, do direito a isso, do direito àquilo. Mas aí eu faço uma ressalva, principalmente no sistema federal, mas também que pode se expandir para os estados, o cidadão, o elemento, o indivíduo, que não se adequa às normas da sociedade e não consegue viver em sociedade, ele precisa de normas diferentes. Então, se ele tem a oportunidade de viver com a família dele, mas ele opta pelo caminho do crime, o direito de estar com a família dele vai ser cerceado. E se ele precisa ser isolado, muitas vezes o direito de visita também vai ser. Então, o caminho é esse. Para que o sistema prisional possa ser efetivo no combate ao crime organizado, e isso vai refletir na segurança das fronteiras, isolamento e monitoramento. É isso que a gente precisa. Próximo slide, por favor, meu amigo. Aí, o PCC, a única coisa que eu gostaria de acrescentar, também tem mais até conexões internacionais do que o Comando Vermelho. O PCC ele tem essa ligação com a máfia italiana e esse ponto que eu coloquei da afronta ao Estado. Então, são dois pontos que eu gostaria de comentar. Em relação à ligação com a máfia, o PCC hoje, os colegas aí de São Paulo certamente sabem bem, os colegas policiais de São Paulo, o PCC é uma empresa, um tanto quanto bem organizada. O promotor Lincoln Gakia, que conhece como ninguém o PCC, ele fala que o PCC ainda está um pouco precário na questão da lavagem de dinheiro, mas o PCC já está muito evoluído. E por que eu faço esse link do PCC, empresa, com a máfia italiana? Porque hoje no Brasil nós temos 3 integrantes da máfia italiana que estão custodiados no sistema penitenciário federal. E se nós temos, quando estão soltos, esses mafiosos têm livre acesso aos criminosos aqui locais do PCC. E se nós temos esses mafiosos presos numa penitenciária onde não há um monitoramento, onde não há um isolamento efetivo, volto a dizer, eles estarão ou estariam segregados da sociedade, sim, mas não estariam isolados, conseguiriam tranquilamente se articular e mandar ordens para fora. Mas esses 3 mafiosos hoje que estão conosco custodiados, estão isolados, sem contato nenhum com o PCC. Então, mas são só 3, tem outros lá fora. Tem, sempre vai ter. Mas quando a gente tira 3 de circulação, quando a gente isola 3, até que eles se organizem novamente, até que eles retomem aquela estrutura, há uma perda para o crime organizado. E mais, enquanto alguns, em algum momento, gastariam as suas energias só com os negócios, só com traficar e enfim, fazer lucro, eles estão gastando as energias dele tentando ludibriar o sistema, tentando sair, como falaremos mais adiante, sobre a reportagem que recentemente passou na mídia do plano de fuga do Marcola. Então, esses integrantes do crime organizado, quando estão isolados e monitorados, eles têm que gastar as suas energias tentando burlar o sistema e acabam, muitas vezes, perdendo espaço na organização criminosa, perdendo tempo e até mesmo dinheiro, dando, então, prejuízo às organizações. E no que diz respeito à afronta ao Estado, e o PCC ele tem esse modus operandi, né? Já desde o início dos anos 2000 em São Paulo, o PCC fazendo ataques, fazendo atentado contra magistrado, e o PCC também ele foi responsável por 3 atentados, no qual logrou êxito contra servidores do sistema penitenciário federal, e alguns outros que foram descobertos antes, então
não logrou êxito. Mas essa afronta ao Estado do PCC, que é o modus operandi, trouxe consequências muito rígidas, que também falaremos adiante. Então, em que pese eles tenham achado que vou afrontar o Estado e vamos sair ganhando, todo o sistema penitenciário federal ficou mais rigoroso. E esse rigor a mais no sistema penitenciário federal dificulta a organização. Esse rigor a mais dificulta a articulação das organizações criminosas. Então, volto a dizer, e falaremos sobre isso ao longo dessa exposição, nós vamos falar muito nessas duas palavrinhas. Isolamento, isolar, e monitorar. Tudo que o crime organizado faz tem que ter uma resposta. O Estado tem que ser rigoroso nessa resposta. O Estado tem que ser firme. E, sendo essa resposta firme, nós vamos causar grandes prejuízos. Nós vamos conseguir impactar diretamente na segurança das nossas fronteiras, porque essas organizações estão atuando nas fronteiras. Por favor, pode passar o próximo. Um mapa que nós pegamos só para mostrar, tem várias facções aí, mas eu gostaria só de mostrar a questão da nossa fronteira, que está aqui embaixo, que toda ela, basicamente, é ou PCC ou Comando Vermelho. PCC aqui na região sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, PCC é muito forte. Lá para cima tem uma divisão, PCC e Comando Vermelho, mas essas duas organizações criminosas são as principais organizações da nossa fronteira. E tem ramificações, obviamente, nos países vizinhos. O PCC e o Comando Vermelho não estão só no Brasil. Nós sabemos que estão no Paraguai, na Bolívia, nesses países vizinhos. Então, o que acontece? É o que a gente vai falar no próximo slide, por favor. Brigas entre eles nas fronteiras. Essas organizações acabam disputando as rotas do tráfico, porque eles querem lucrar, eles querem expandir os seus negócios. E isso causa brigas. E antes de narrar um pouquinho essas histórias aí, que acredito que todos os senhores já tenham conhecimento, o que eu quero frisar é que se essas lideranças, ou quando essas lideranças estão isoladas, e a gente sabe muito bem que ordens para matar, ordens para fazer qualquer coisa de grande volume, vamos dizer assim, elas só saem das lideranças. Não é qualquer criminoso, qualquer integrante da organização criminosa que vai ter autonomia para isso. Essas ordens saem das lideranças. Se as lideranças não estão isoladas e monitoradas, as ordens saem livremente. Se as lideranças estão isoladas e monitoradas, dificulta para a ordem sair, nós podemos interceptar as ordens, nós podemos impedir, muitas vezes, alguns acontecimentos. E aí eu conto, antes de narrar essa história, uma experiência pessoal minha, nada de tão volumoso assim, mas nós já interceptamos presos que, ao retornar ao estado de origem, tentaram, mas não conseguiram, levar bilhetes, né? Então, o preso ele tem tempo mais do que suficiente para pensar em ludibriar o sistema. O preso tentou esconder um bilhete na boca, nós conseguimos interceptar, era um preso de um estado que fica na região de fronteira, e esse bilhete falava, dentre outras coisas, de acerto de contas, enfim. Então, esse sistema mais rigoroso, ele impede, muitas vezes, os crimes na fronteira. Não é só a questão da gente enxugar gelo, né? Sim, muitas vezes a gente está enxugando o gelo, mas a gente está trabalhando e buscando essa diminuição, vamos dizer assim. Então, narrando essa história aqui, que ela é até curiosa, todo mundo sabe desse caso, né? O Rafah, que era o rei do tráfico, vinculado ao Comando Vermelho, ele sofreu aquele atentado e foi a óbito, e supostamente o mandante, quem estava por trás desse atentado era o senhor das drogas, o Pavão, que é da organização criminosa PCC. E aí eu linkei aqui com o Minotauro do PCC e alguns pontos interessantes. O Raves Pavão, ele teve muito tempo preso no Paraguai. E aí os senhores podem pesquisar no Google aí uma rápida pesquisa, os senhores vão ver como era a prisão que ele vivia no Paraguai. Era uma prisão luxuosa. Meus amigos do Paraguai, aqui no Brasil também acontece isso. Isso não é um problema só do Paraguai. Mas o Raves Pavão, quando estava no Paraguai, estava numa prisão luxuosa. Uma mansão dentro da prisão. E ele passava livremente suas ordens para fora. Hoje,
tanto o Pavão quanto o Minotauro estão custodiados conosco no sistema penitenciário federal. Pavão, supostamente, foi o mandante do atentado contra o Rafah para dominar aquela região da fronteira. Um tempo depois, por alguma desavença que a gente desconhece, Minotauro supostamente teria sido o autor também, o mandante, de alguns atentados contra familiares e trabalhadores, vamos dizer assim, de Pavão. Hoje, ambos que eram do PCC, hoje, eles já não convivem entre si. Então, essa briga pelas fronteiras, facção A, facção B, muitas vezes dentro da mesma facção, ela vai sempre ocorrer. Se a gente consegue monitorar, se a gente consegue isolar, se a gente consegue trabalhar em cima dos presos, a gente consegue minimizar ou até mesmo impedir algumas dessas ações. Mas tem um outro lado também. Muitas das vezes, as próprias lideranças, elas se desentendem, elas, vamos dizer, criam desavenças entre si e se destroem também. Isso também é bom para o Estado. E isso é outra coisa que mais adiante nós vamos comentar, que é um dos reflexos do sistema penitenciário federal. Quando nós isolamos o primeiro escalão do segundo escalão, nós deixamos eles sem se comunicar, começa a ter ruídos, começa a ter problemas. E aí, às vezes, um acaba, na linguagem prisional, né, decretando o outro, acaba perdendo o convívio. Então, entre eles mesmos, eles acabam destruindo, assim, vamos dizer, o convívio deles. Mas essa narrativa aqui é só para dizer que, mesmo preso, sem isolamento nenhum, o Rabis Pavão ele pode ter sido o mandante desse crime. E hoje, o Pavão não é mais, supostamente, ele não é mais ligado ao PCC, algum problema ocorreu lá que a gente desconhece, e o Minotauro, que era PCC, foi lá e teria tomado, assim, o lugar dele. Entre si, também, eles se destroem. Isso gera, sim, gera violência na fronteira, mas a gente consegue, tentando aí caminhar para esse lado que a gente está dizendo, né, do isolamento e do monitoramento, muitas vezes se antecipar a esses crimes e assim evitar danos maiores. Por favor, pode passar o próximo, Dani. Pronto. Agora, senhores, nós vamos começar a falar, essa já é uma introdução para a gente falar um pouquinho mais do sistema penitenciário federal. Algumas semelhanças aqui com o cárcere duro da Itália, né? Então, a máfia italiana, lá nos anos 90, promoveu ataques contra magistrados italianos. E a resposta do Estado foi a Operação Mãos Limpas, como a gente pode ver na apresentação, e o cárcere duro, que é um regime prisional bem rigoroso, mais rigoroso, inclusive, do que o nosso aqui. E já no Brasil, já no início dos anos 2000, então, a organização criminosa PCC, ela foi responsável pelo atentado contra o juiz corregedor lá no estado de São Paulo, o Presidente Prudente. E aí a resposta foi a efetivação, vamos dizer assim, do sistema penitenciário federal, que já era previsto na LEP, mas foi efetivado. E aí pode passar, por favor, o próximo slide. O sistema penitenciário federal, ele vem com a missão de combater o crime organizado, isolando as suas lideranças. Nós começamos com o sistema penitenciário federal com algumas falhas. Ele já veio, por razões óbvias, à frente da maioria dos sistemas estaduais, que alguns até hoje vivem em colapso, não conseguem isolar, não conseguem fazer nada, a não ser deixar o preso lá, mas o sistema penitenciário federal, ele ainda assim veio com alguns problemas. Mas veio com esse objetivo: isolamento de lideranças, isolar as lideranças, combater o crime organizado, isolando as suas lideranças. E esse isolamento, ele é efetivo quando a gente consegue monitorar. Vejamos, como já falamos lá no início, um preso que só está segregado da sociedade, mas que ele tem, esse preso ele tem contato com o mundo externo, ele consegue ver tudo o que está acontecendo, esse preso ele consegue passar recado por visita, até mesmo por advogados, porque nós sabemos que não são todos os advogados que são de boa índole, em regra são, mas há em todos os meios, como há no meio policial,
Há no meio dos advogados também alguns problemas. Então, sem esse monitoramento, o preso consegue passar tudo para fora. Então, vamos dizer que o sistema prisional, por muito tempo, ele serviu só para tirar aquele camarada de circulação, para mais nada. Para mais nada. Porque ele não servia para impedir que aqueles indivíduos continuassem a comandar as suas organizações. Presos, 20, 30 anos presos, continuavam comandando, continuavam fazendo tudo, muitas vezes com celular, em tempo real. Então, veio o Sistema Penitenciário Federal. Próximo slide, por favor. E aí, nós começamos uma mudança de paradigma. Nós começamos a mudar o conceito, mudar a concepção do sistema prisional. E eu atribuo isso a 3 pontos. A criação do Sistema Penitenciário Federal, que foi a primeira unidade inaugurada, foi a Penitenciária Federal em Catanduvas. Para aqueles colegas que, porventura, não conhecem, Catanduvas fica aqui na região oeste do Paraná, bem próximo à Foz do Iguaçu, faixa de fronteira. Foi a primeira unidade prisional federal em 2006. Alguns internos, como Luiz Fernando da Costa, Fernandinho Beiramar, e Márcio dos Santos Nepomuceno, Marcinho VP, estão no Sistema Penitenciário Federal praticamente desde o seu início. O Luiz Fernando está desde o início, foi o primeiro preso e até hoje está. Entre outros presos que estão há muito tempo. Mas esse foi o primeiro marco, que ainda veio com algumas falhas. E essas falhas elas foram sanadas. Grande parte, vamos dizer, atribuímos esse saneamento das falhas aos ataques que a organização criminosa PCC fez contra o Estado. Porque enquanto no Sistema Penitenciário Federal o preso tinha visita, o preso tinha contato físico, visita com contato físico e visita íntima, o preso passava o que queria lá para fora. Passando o que queria, ele continuava a comandar o crime organizado, ele continuava a fazer tudo, só estava longe da família, vamos dizer assim. Mas, Lei Anticrime 13.964, de 2019, do então ministro Sérgio Moro, ele já tinha editado uma portaria, portaria 171, que já tinha restringido as visitas no Sistema Penitenciário Federal, e depois, na Lei Anticrime, eu vou ler aqui para que a gente possa comentar. São 2 mudanças que essa lei trouxe. Né? Visita do cônjuge, companheiro de parentes e de amigos, por meio virtual ou parlatório, separado por vidro e comunicação por interfone com filmagem e gravação. Vamos ver o segundo item e aí comentamos tudo. Os estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns, para fins de preservação da ordem interna e da segurança pública, vedado o seu uso nas celas de atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial em contrário. Então, vejamos. Primeiro ponto, visita em parlatório, por meio de interfone, com filmagem e gravação. A partir daí, todo o contato do preso com o seu familiar é monitorado, é gravado. Qualquer indício de comunicação por código, como os senhores viram, passou na mídia muito recentemente, ali era com advogados, vamos já falar sobre isso, mas a comunicação por código que algumas lideranças do PCC faziam com seus advogados foram decifradas pela inteligência, que também é um ponto que nós vamos abordar adiante. Mas, enfim, toda a comunicação é por meio de interfone, tudo é gravado. Qualquer tentativa do preso de passar alguma ordem para fora, de desestabilizar o Estado, de continuar continuar trabalhando em seus crimes. E tudo isso, volto a dizer, reflete na fronteira. Qualquer tentativa dessa é monitorada, é repreendida. Imediatamente, a visita pode ser suspensa, enfim, algumas medidas administrativas encaminhada à Polícia Federal. Então, com a visita já resolveu. Hoje, nesse sistema que é a exceção, não há contato físico do preso com o seu familiar. Não há visita social em contato físico, muito menos visita íntima. E aí eu falo, como eu disse lá no início, porque o preso tem que ter direito
a abraçar o filho dele, porque o preso em RDD, por mais que a visita dele seja em parlatório, ele pode ficar com o filho dele, com criança, do lado dele. Mas é aquilo, meus amigos. Indivíduos que não se adaptam às regras da sociedade. Indivíduos que, mesmo no sistema prisional estadual, continuam cometendo crimes, continuam mantendo suas atividades criminosas. Para esses indivíduos, a lei não pode ser a mesma para um cidadão de bem, que trabalha, que chega em casa cansado e quer abraçar sua família. Esses indivíduos requerem, sim, monitoramento, para o bem da segurança pública, para o bem do Estado. Porque, ao monitorar, nós impedimos mortes, nós impedimos a continuidade de suas atividades criminosas. E no segundo ponto, no que diz respeito aos advogados. Esse é um ponto que já foi muito discutido, que já foi para todos os tribunais possíveis, mas o bem coletivo ele é mais importante do que a prerrogativa de qualquer advogado. Então, nós temos autorização judicial para gravar todas as conversas de advogados. A lei fala, vedado o seu uso nas celas de atendimento, salvo autorização judicial em contrário. E os juízes corregedores das unidades prisionais federais dão essa autorização. Todas as atividades envolvendo preso e advogado são monitoradas. Quais são as consequências disso? Mais uma vez, plano de resgate do PCC, que foi desarticulado graças ao monitoramento de uma conversa. E o que é mais importante, então? A segurança pública? O bem coletivo? Ou uma prerrogativa que muitos causídicos fazem uso e acabam fazendo mau uso dessa prerrogativa? Então, quando nós temos um monitoramento total, e aí, isso sim isola o preso. O preso é monitorado na visita, o preso é monitorado no advogado. Como que ele vai passar ordem? Ele vai tentar. Ele vai gastar a energia dele, em vez de gastar a energia dele movimentando os negócios ilícitos lá fora, ele vai gastar tentando ludibriar o sistema. Gato e rato. Ali um correndo atrás do outro, sempre tentando ludibriar. Já pegamos, sim, algumas formas do preso tentando ludibriar, já detectamos, e assim a gente vai. Mas é importante destacar isso. Autorização judicial para monitorar as conversas com advogados. Então, hoje, o monitoramento ele é efetivo. E sendo efetivo o monitoramento dentro do sistema prisional, reflete isso na segurança pública. Refletindo na segurança pública, vai refletir na segurança das nossas fronteiras. Por favor, meu amigo, próximo slide. Outro ponto importantíssimo nessa mudança de paradigma. Artigo 144 da Constituição Federal hoje prevê a Polícia Penal. Polícia Penal Federal e as Polícias Penais Estaduais. Emenda Constitucional número 104 de 2019. Então, antigamente nós tínhamos a imagem do carcereiro, aquele camarada lá, ranzinza, fora de forma, que só chegava lá e batia cadeado. Isso não existe. Hoje nós temos o policial penal, um profissional extremamente qualificado, tão bem qualificado quanto o policial militar, policial civil, rodoviário federal. Um policial que as suas atribuições vão muito, muito, muito além de bater cadeado, de mexer com o preso ali e fazer qualquer coisa, entregar alimentação. O policial penal, e isso foi uma conquista muito grande para todos nós, alguns estados, a polícia penal já está regulamentada, a federal ainda não está efetivamente regulamentada, mas há de ser regulamentada, mas isso é uma mudança muito grande nessa concepção. Quantas vezes o colega que trabalha numa penitenciária falava, eu trabalho na penitenciária, e eu ouvia, então você é carcereiro. É aquela visão. Qual é a visão que a gente tem do sistema prisional que foi falado lá atrás? É essa visão. Um sistema falido, muitas vezes corrupto, e há corrupção, sim, há. E o carcereiro desqualificado, mas não. A mudança de paradigma para o policial penal, o aumento das atribuições externas, muito além da penitenciária, e aí vai entrar muito a questão da inteligência. Tudo isso mudou o paradigma. Então, Sistema Penitenciário Federal, Lei Anticrime, Emenda Constitucional 104, tudo isso muda a visão do nosso sistema prisional. Ainda estamos no começo, é uma caminhada longa, mas nessa engrenagem, o sistema prisional ele pode fazer um papel muito melhor do que vinha fazendo antigamente. Então, eu peço que passe o próximo slide.
essa é a visão de sistema prisional que nós temos com tudo isso que nós falamos. Inclusão do Marcola na Penitenciária Federal e essas duas imagens de monitoramento que foram recentemente passadas na mídia aí. Como é o monitoramento? O preso sendo monitorado, ele tem dificuldade de conduzir as atividades ilícitas. Por favor, o próximo slide, meu. Como o sistema prisional pode atuar no combate ao crime transfronteiriço? Isolamento das lideranças. O preso isolado num presídio estadual, muitas vezes, o preso custodiado num presídio estadual, muitas vezes ele não está isolado. No sistema federal ele está. E querendo ou não, por mais que ainda tenha nome, por mais que ainda seja assim respeitado, o preso, o indivíduo, ele vai perdendo o seu espaço. A organização criminosa, ela vai renovando, vai crescendo. E essas principais lideranças, elas vão perdendo o seu espaço. E aí geram aquelas brigas internas, tudo isso que nós já comentamos. Então, o isolamento das lideranças é extremamente importante e reflete na nossa segurança das fronteiras. Pode passar, por favor? Isolamento dos grandes empresários do tráfico. Porque nós temos as duas organizações principais, que é o Comando Vermelho e o PCC, mas nós temos muitos empresários que fazem questão de não se vincular efetivamente a determinada organização. Alguns, inclusive, transitam muito bem entre uma organização e outra, porque eles não têm esse viés violento, muitas vezes. O negócio deles é ser empresário. E aí eu falo do Gilberto Aparecido, vulgo Fuminho, que foi preso em Moçambique, salvo engano, 2020, e está custodiado também numa unidade prisional federal. Fuminho era o principal, supostamente, principal fornecedor de drogas para o PCC. E quando esse empresário do tráfico, perdão, quando esse empresário do tráfico está isolado, nós desarticulamos um grande esquema, que até que esse esquema possa ser novamente feito, gastam energia e tem prejuízo. Então, Fuminho é um exemplo de um empresário do tráfico que hoje está totalmente fora de circulação, vamos dizer assim. Por favor, pode passar o próximo. Esse é o Luiz Carlos da Rocha, vulgo Cabeça Branca, que ficou um bom tempo foragido, com vários disfarces. Dados de fonte aberta aí mostram que ele era responsável por 5 toneladas mensais de cocaína que eram exportadas. Ele transitava nas duas organizações criminosas, hoje não tem convívio com nenhuma das duas, não sabemos exatamente o porquê, mas é um outro grande traficante, sem um vínculo, sem aquele viés violento, sem estar na mídia vinculado a uma organização A ou B, mas é também uma dessas lideranças, desses empresários, que está isolado, que está fora de circulação. E ao estar nessa situação, mais uma vez, as drogas passavam pela fronteira. As drogas entravam ou saíam pelas fronteiras, seja terrestre ou seja marítimo. Ao estar um grande empresário do tráfico de drogas fora de circulação, diminui, por algum tempo, em algum momento, essa circulação, esse crime nas fronteiras. No próximo, nós vamos falar de mais um desses traficantes, desses bandidos, que não são tão conhecidos na mídia, que não são tão vinculados a organizações criminosas. Leonardo Dias de Mendonça, os colegas aí do estado de Goiás devem conhecer bem. A última informação que eu tenho dele, que eu achei em fonte aberta também, é que ele teria sido solto, não sei se já foi preso novamente, mas ele também diz à imprensa, como vocês podem ver aí, que ele pode ter sido até maior do que o Fernandinho Beiramar, do que o Luiz Fernando da Costa. Então, Leonardo Dias de Mendonça é outro que, durante o tempo que ficou isolado, era um grande traficante, negociava com as Farc e ficou isolado. E, ao ficar isolado, nós tiramos de circulação uma rota, que era a dele. Outro traficante assumiu? Muito provavelmente sim. Teve continuidade? Sim. Mas até que tenha uma nova articulação, até que tudo isso ocorra novamente,
nós tiramos de circulação, nós, sistema prisional como um todo. Pode passar o próximo, por favor? Monitoramento. A questão da importância do monitoramento. Eu fiz questão de fazer um print dessa tela aí, que passou no Fantástico, que é o Marcola falando que aqui eu não posso falar um monte de coisa. Isso aí era numa visita dele, né, com a esposa dele, e ele disse que não podia falar muita coisa lá. Então, quando o monitoramento funciona, o preso não pode falar. Não pode falar com a visita, não pode falar com o advogado. Ele não pode, não consegue falar com o mundo exterior. E se ele não consegue falar com o mundo exterior, ele vai se enfraquecendo, vai perdendo o seu poder dentro da organização criminosa, vai perdendo o seu espaço dentro da organização criminosa. No próximo slide, por favor. Monitoramento. Essa imagem também é uma imagem que estava na mídia, relacionada à operação Elf Alts, da qual nós vamos falar no final. Monitoramento. Através das imagens de monitoramento, tanto imagens quanto áudio, foi detectado, então, uma troca de bilhetes entre servidor e preso, que vamos falar adiante, que também fazia com que saíssem ordens para o crime organizado no mundo exterior. E o monitoramento efetivo cortou o mal pela raiz. Prendeu o servidor, desencadeou uma operação que prendeu diversas pessoas fora também, e esse caminho para o mundo exterior foi interrompido. Próximo slide, por favor. Brigas internas dentro das organizações criminosas. Então, essa reportagem aí, o promotor Lincoln Gakia, né, que fala, Colorido era o 02 do PCC na rua, foi preso recentemente, também está custodiado no sistema federal. E aí ele diz que a prisão de Colorido coloca em risco o comando do Marcola. Colorido dividia a cúpula ali na rua com outro criminoso, foi preso e ficou só esse outro criminoso. E a gente sabe que dentro das organizações criminosas há muitos casos de traição, olho grande, né? Tem oportunidade ali, deixa para lá, vou fazer o meu aqui. Então, brigas internas, enfraquecimento. O sistema prisional, no combate ao crime transfronteiriço, quando há um monitoramento, quando há um isolamento, ele causa brigas internas. A facção, a organização, ela fica muitas vezes muito tempo batendo cabeça, com ruídos na comunicação. O primeiro escalão não consegue se comunicar com o segundo, aí tem um probleminha aqui, não fica bem esclarecido, um é decretado, o outro é decretado. Essas brigas internas enfraquecem a facção. Enfraquecendo a facção, reflete nas nossas fronteiras. Por favor, pode passar o próximo. Agora, então, eu passo a palavra para o Adriano, para que a gente possa fazer um intervalo, e depois a gente volta só para falar um pouquinho sobre a questão da inteligência penitenciária. Obrigado, Maicon. Novamente, todos e todas, como nós falamos no início, né? Esse é um momento de intervalo de 5 minutos, só para vocês quiserem também beber uma água, alguma coisa nesse sentido, podem fazê-lo. E também estamos disponibilizando aqui nas enquetes algumas perguntas assim sobre o conteúdo agora da apresentação do Michael, né, sobre as informações que ele passou até o momento e a opinião de vocês sobre os desafios que ele está indicando aqui ligados à criminalidade organizada. São exatamente agora 19h27, então às 19h28, então às 19h33 nós voltaremos já com a apresentação do Michael também, para que ele possa justamente falar um pouco mais sobre a questão da inteligência, da interligação do sistema prisional com outras áreas também do policiamento, e em seguida temos o momento também de perguntas, né, dos alunos. Então, se vocês tiverem perguntas, já temos algumas que foram passadas aqui no chat, podem mandar aqui no chat para a gente organiza também, junto com vocês, essa segunda etapa do evento, até mesmo para facilitar a condução do final da atividade junto ao nosso palestrante e à equipe que está fazendo a tradução do evento para os nossos colegas vizinhos aqui, não só da Argentina, Paraguai, Uruguai, mas também México, Guatemala, Equador, Moçambique, o Maicon citou aqui, mas é um país que participa também aqui do curso, e, é claro, Portugal também, nosso irmão falante de língua portuguesa.
Bem, só forçando, temos mais 2 minutos de intervalo. Eu agradeço já aos colegas que estão participando aqui, estão colocando a sua opinião, estão mostrando aqui aquilo que estão pensando, né, sobre os problemas que foram apresentados até o momento. E vocês ainda têm algum tempo, né? E, é claro, vai ser muito bom também ouvir e acompanhar o Maicon aqui nas dúvidas que vocês apresentarem até o final do evento como um todo. Só mais um minuto aqui de pausa, a gente já retoma aqui com o Maicon podendo concluir a apresentação dele. São 19h33. Então, vamos retomar a apresentação, Maicon. Eu vou passar para o próximo slide, né? E aí tu vais poder continuar. Só deixa eu acabar de beber água aí. Tranquilo, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, então, como eu falei com o Adriano, esse slide aí, por algum motivo, ele saiu desconfigurado, mas aí está dizendo o sistema prisional brasileiro, a coruja, né, que representa aí a inteligência policial, e embaixo a gente falava sobre... tinha só o título inteligência penitenciária. Já pode colocar o próximo slide, Adriano, que aí a gente já comenta aí. Eu vi que tem um colega que se manifestou no chat ali que trabalha no CIOF. E o DPEM faz parte do CIOF. Então, só da gente imaginar que um órgão do sistema penitenciário, do sistema prisional, que até há pouco tempo atrás tinha aquele estigma de ser só para deixar o preso largado. Hoje, o Departamento Penitenciário Nacional fazer parte do Centro Integrado, que é o CIOF, junto com diversas outras forças, num trabalho de inteligência, é o reconhecimento que a inteligência penitenciária ela é muito importante, porque muitas fontes de informação estão dentro do sistema prisional. Nós sabemos, obviamente, em todo lugar há colaboradores, mas muito além dos colaboradores, o monitoramento que é feito pela inteligência, ele capta muitas informações que vão desencadear diversas operações, das quais falaremos mais adiante. Então, eu só trouxe essa questão do CIOF, eu não trabalho na área de inteligência, eu não tenho muitas informações a respeito. Todas as informações que estão aqui são informações de fontes abertas, mas só de o DPEM fazer parte do CIOF já faz parte daquela mudança de paradigma, do carcereiro para o policial penal. A gente não consegue imaginar um carcereiro no CIOF, ao lado de um camarada da ABIN, mas um policial penal instruído. Nós temos colegas que já fizeram cursos no exterior, nós temos colegas que ministram cursos por todo o Brasil, para os estados. Então, só de estarmos no CIOF já é a concretização dessa mudança do carcereiro para o policial penal. Para o policial penal bem instruído, que coleta as informações, analisa e dá subsídios para a Polícia Federal, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para quem quer que seja, para que sejam tomadas decisões. E antes de falar das operações, que estão nos próximos slides, eu volto um pouquinho na questão dos advogados, do monitoramento de advogados e de visitas, sem falar em números aqui, mas inúmeros advogados e inúmeras visitantes já foram, no mínimo, suspensos, já tiveram o seu direito restrito à visita, alguns outros já foram presos. Presos por conta das informações obtidas ao longo das gravações, ao longo dos atendimentos. Então, aquele visitante ou aquele advogado que faz mau uso do tempo que tem, que quer levar a conversa para um outro caminho, ele vai ter consequências.
O preso muitas vezes vai entrar no RDD, vai ficar mais isolado do que já está, porque só um parênteses aqui, Sistema Penitenciário Federal não é cumprimento de pena em RDD, são questões diferentes. Há, sim, o RDD dentro do Sistema Penitenciário Federal. Então, a inteligência, fazendo aquele monitoramento, coleta informações e dá subsídios para as operações que nós veremos adiante. E aí eu peço ao Adriano para passar. Michael, só para, desculpa interrompê-lo, né? Só para os colegas assim dos países vizinhos, só para explicar o que é a sigla RDD, né? Que muitos podem não conhecer. Ah, desculpa, tá ok. RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. O RDD é um regime para o qual no qual o preso é incluído quando ele comete algo muito grave dentro de uma unidade. Então, as pessoas às vezes confundem o Sistema Penitenciário Federal é um cumprimento de pena num regime um tanto quanto mais rigoroso. O RDD existe nos estados e também no Sistema Penitenciário Federal. O preso é incluído em RDD quando ele atende alguns requisitos lá, basicamente quando ele atenta contra a ordem e a disciplina, entre outros fatores. Agora seguimos, então, Operação Simonia. Não sei se alguns dos senhores, o pessoal do Rio de Janeiro, certamente ouviu falar dessa operação, na qual o então secretário de Administração Penitenciária visitou a Penitenciária Federal em Catanduvas, teve conversas um tanto quanto inapropriadas com os internos, mesmo sabendo que era gravado, e essa operação toda foi desencadeada. Então, o trabalho da inteligência, aliado ao monitoramento, coletou as informações, deu subsídio para as autoridades competentes, e, na época, o secretário teve algumas consequências, depois parece que acabou não dando em muita coisa. E isso afeta como? No nosso combate ao crime na fronteira. Naquele ponto que falamos no início. A organização criminosa não atua só no Rio de Janeiro. Ela recebe drogas, recebe armas que vêm de fora. Muitas vezes ela manda alguma coisa para fora também. Então, quando um secretário de administração penitenciária tem algumas conversas que foram divulgadas na mídia, os senhores podem pesquisar depois, que, em tese, favoreceriam esses criminosos, ele estaria, em tese, favorecendo, facilitando o crime organizado, o que não se concretizou. A próxima operação que nós vamos falar, o nosso amigo Adriano vai passar para a gente, Operação Modo Avião. Essa daí, os colegas policiais penais dos estados talvez já presenciaram. É uma operação realizada pelo DEPEN em conjunto com as administrações penitenciárias dos estados, na qual o objetivo é encontrar celulares dentro das celas. É uma outra operação da inteligência que vai até as unidades buscar celulares. Se a gente tira os celulares de dentro da cela, até que entre outro, porque infelizmente vai entrar, a gente está desarticulando, a gente está dificultando um pouquinho. E dentro da Operação Modo Avião, eu faço só um parêntese, que é a Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, que atuou também em diversos estados, Rio Grande do Norte, Manaus, Pará, Rio Grande do Sul, dentre outros aí, que é uma força-tarefa também composta por policiais penais dos estados e federais, com o objetivo também de restabelecer a ordem. Restabelecendo a ordem, eu tive a oportunidade de participar de uma intervenção em 2017. O tanto de celulares que foram apreendidos é absurdo. Ao tirar os celulares das celas, nós tiramos a comunicação, que é o mais importante. O mais importante para o preso é se comunicar. E ao tirar a comunicação, a gente desarticula o que reflete na nossa segurança nas fronteiras. O próximo slide, ele vai falar de uma outra operação também, o pessoal do Rio de Janeiro deve certamente ouvir falar, passou no Brasil inteiro, a Operação Elfialtes. Foi uma operação na qual um servidor corrupto, supostamente corrupto, não foi condenado ainda, então não posso falar. Um servidor supostamente corrupto estaria envolvido com a organização criminosa do Rio de Janeiro num esquema de leva e trás de informação. A inteligência coletou as informações de advogados, atendimentos de advogados, informações internas, porque tudo é monitorado, falhas de procedimento, algumas coisas assim, deu subsídio para as autoridades e foi deflagrada, então, a Operação Elfialtes. Mais uma vez, favorecia a organização criminosa predominante no Rio de Janeiro, que é o Comando Vermelho, e, indiretamente, facilitava o crime na fronteira. A nossa inteligência
coletar as informações, encaminhar para a autoridade competente e essa autoridade desencadear a operação, nós automaticamente, consequentemente, estamos desarticulando, dificultando o crime organizado nas fronteiras. A próxima, essa daí, todo mundo viu os vídeos que passou na televisão, talvez tenha sido a maior operação aí que ocorreu recentemente. Então, o Marcola, insatisfeito de estar há quase 4 anos no sistema penitenciário federal, está gastando todas as suas energias com o intuito de fugir, de ser resgatado. Há informações que, supostamente, Gilberto Aparecido, Fuminho, seria um dos responsáveis pelo seu resgate. Tinha o dinheiro. E seria um dos responsáveis. Gilberto Aparecido está preso, incomunicável, totalmente isolado da organização criminosa Primeiro Comando da Capital. Marcola tem seus funcionários, vamos dizer assim, na rua, inclusive advogados, como a gente pôde ver, e, mais uma vez, não fosse pela autorização judicial para o monitoramento das conversas com advogados, as conversas teriam saído. Os advogados não teriam sido monitorados e o plano de resgate de Marcola poderia ter sido colocado em prática. Isso acarretaria graves consequências para o Estado como um todo, porque o resgate de um preso do sistema penitenciário federal seria a desmoralização do sistema, a desmoralização do Estado. Mas, lei anticrime, casando com autorização judicial, consequentemente, trabalho de inteligência desarticulou esse plano de resgate e hoje Marcola continua preso. Agora, nos próximos slides, nós vamos sair um pouquinho da operação de inteligência, já estamos finalizando aqui, e falar de operações ostensivas, que também entra na mudança de paradigma. Não fosse a criação da Polícia Penal, o nosso trabalho estaria restrito às unidades prisionais. Porém, com a ampliação do rol de atribuições, essa foto está dentro do contexto da Operação Ágata, Catanduvas. DPEM e Exército realizam a operação na cidade. Pode colocar o próximo e último slide, por favor, que aí a gente continua. Essa foto também está dentro do contexto da Operação Ágata, do Exército Brasileiro. Os colegas militares aí devem certamente conhecer essa operação. É uma operação que abrange toda a região de fronteira. E nós conseguimos aqui, junto ao comandante da brigada, solicitamos que fosse estendida a operação até a nossa cidade, que também faz parte da área de fronteira. Então, além das operações de inteligência, no qual a inteligência dá subsídios para a Polícia Federal, para o Judiciário, para que as operações sejam feitas, há muitas operações que nós fazemos também ostensivas. Eu trouxe só esse exemplo aqui do Exército, mas trabalhamos em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, entre tantas outras, Polícia Civil, tudo isso focado no combate ao crime organizado na fronteira. Então, meus queridos amigos, para a gente finalizar a nossa exposição e poder ainda dar tempo para algum colega fazer alguma pergunta, aquelas frases que eu trouxe lá no início de dificuldade de comunicação, se eu não consigo resolver o problema aqui, como é que eu vou resolver lá fora? E a gente vendo todo esse contexto dessa mudança, volto a dizer, mudança de paradigma, do carcereiro para o policial penal. O sistema prisional, ele pode sim ser muito eficiente. Infelizmente, muitos estados não têm condições, a gente entende, mas o sistema prisional ele pode sim ser muito eficiente no combate ao crime e vai refletir nas fronteiras. As palavras-chave, a meu ver, isolamento e monitoramento. O preso isolado da sociedade e monitorado não consegue se articular. Se ele não se articula, ele perde força. A organização criminosa perde força. Até que outros ocupem o seu lugar, e vai ocupar, obviamente, vai perder força, vai ter prejuízo financeiro, vai gastar energia querendo fugir da cadeia, vai gastar energia bolando planos para lá e para cá, e vai perder a atividade fim dele, que é traficar, que é, enfim, ter lucro. Então é isso. Eu queria agradecer imensamente aos colegas da USP pela oportunidade e reforçar. O sistema prisional é parte muito importante dessa engrenagem. Basta que ele que as autoridades competentes comecem a ver com outros olhos e comecem a estender para os estados essa metodologia que nós temos no sistema penitenciário federal. Antes de passar a palavra para o Adriano, eu só gostaria de pedir, se tiver algum colega do DPEM aí, por favor, se manifeste no chat aí para eu saber, e aí passo a palavra para o Adriano para que
possamos responder alguma pergunta aí, se houver tempo. Bom, novamente, muito obrigado, Maicon, pela apresentação. Agradeço também aos alunos que estão mandando perguntas aqui. Maicon, depois eu vou pegar algumas eu vou te mandar também por WhatsApp ou por e-mail, porque Claro. nós temos aqui basicamente 15 minutos, 14 minutos para perguntas, não vai dar para responder todas nesse momento. Sobre a apresentação, já tinha alinhado com o Maicon, né, justamente por esse é um bom motivo da gente ter utilizado informação de fonte aberta para que justamente ela possa ser compartilhada com vocês. Então, sim, ela vai ficar disponível ali na plataforma Moodle para que vocês possam acessar a apresentação, né? Claro, com devidos créditos também para o Maicon, né, por ter feito o recolhimento dessas informações, né? Mas sim, ela vai ficar disponível. Temos também, não sei se o Vinícius pode me confirmar, acho que tem uma última pergunta também aqui, que eu vou deixar disponível enquanto nós lançamos assim uma enquete, que eu vou deixaremos disponível aqui só para enquanto a gente faz as perguntas, né, que os colegas aqui nos mandaram para o Maicon. Tudo bem, Maicon? Tranquilo. E peço também aqui a ajuda do meu colega Thiago Uli, também alguns de vocês me conheceram, também é pesquisador aqui da ESSEM, com foco principalmente na área de transnacionalização de organizações criminosas, e vai me ajudar aqui a dividir esse momento final aqui de perguntas dos alunos. Então, vamos iniciar, eu vou fazer uma pergunta, o Thiago faz uma pergunta também, e assim por diante. Vamos lá, primeiro a Melanie Barra, que foi uma das primeiras pessoas que mandou aqui perguntas para nós. Ela nos pergunta, na verdade, Maicon, se quando você priva os direitos de alguns reclusos, isso representaria um aumento assim da ameaça à pessoa dos policiais, né, encarregados da administração dos presídios, e qual seria a melhor solução assim para tomar esse cuidado com relação a esse aumento das ameaças aos agentes de segurança pública que estão nas polícias? E também ela assim complementa, né, sobre a questão das restrições para esse monitoramento, né, ligados ao direito à privacidade, né, que ela está falando, obviamente, de um outro país, pode ser que a legislação seja diferente. E aí, Melanie, eu convido também para colocar alguma colaboração ali na galeria dos alunos, né, que pode utilizar o Radar das Fronteiras para fazer falar um pouco sobre como é a experiência no teu país, e assim por diante, né? Também passo então para o Maicon para tentar falar um pouco sobre esses dois pontos que ela indicou, sobre os riscos à segurança do agente penitenciário, sobre com essa questão de privação, né, dos direitos de reclusos, e os limites para essa atuação, né, dentro do monitoramento. Adriano, excelente colocação, né? Em relação à segunda pergunta, que é mais fácil de responder, em relação aos limites, nós estamos dentro dos limites legais. Nós estamos absolutamente dentro do que a lei nos permite. O sistema penitenciário federal ele tem essa possibilidade, conforme nós mostramos ali. Então, o único local que não é monitorado é dentro da cela do preso. Mas nós já sabemos que há outros países em que dentro da cela é monitorado. Então, isso vai muito de legislação. Agora, aqui no nosso país, nós estamos absolutamente dentro do que a lei nos permite. Todo o ambiente compartilhado entre servidor e preso, preso e preso, preso e advogado, preso e visita, é monitorado e a gente já viu que isso dá resultado. Quanto à outra questão, aumenta, obviamente, mas aí é uma brincadeira que eu falo, assim, eu já falei, dei aula no CFP e falava para os colegas, primeiramente, a gente tem que saber o ingresso para o filme que a gente comprou. Né? Lidar com criminosos automaticamente gera riscos à nossa vida. Dentro da unidade, quando a gente fala novamente de sistema penitenciário federal, nós falamos de procedimentos muito rígidos, nos quais é quase impossível o preso atentar contra a integridade física do servidor dentro da unidade. Procedimentos que eu não posso citar aqui, porque fazem parte de um documento que é reservado, mas nós adotamos procedimentos muito rigorosos. Então, para os estados, que infelizmente o efetivo é baixo, o pessoal não consegue, às vezes, ter muito servidor e tem dificuldade, realmente é difícil, porque aumenta a tensão da massa carcerária e eles podem querer atentar contra alguma coisa. Por isso que nos estados é difícil de aplicar. Mas no sistema federal, os nossos procedimentos nos permitem. E quanto à nossa segurança externa, a nossa vida pessoal, aí sim, assim como o Dr. Lincoln Gaquia tem os problemas dele lá em São Paulo, eu particularmente tenho aqui algumas ameaças, algumas coisas assim que a gente já
já se acostumou. Acho que eu não falei para os colegas, mas já há 4 anos eu exerço a função de chefe de segurança da Penitenciária Federal em Catunduvas, então isso faz com que eu tenha, assim, algumas coisas nesse sentido, mas na vida particular, cada um toma os seus cuidados e segue a vida ciente daquilo que entrou para trabalhar. E lá dentro, os procedimentos rigorosos dificultam muito a vida dos presos nesse sentido. Obrigado, Maicon. Tiago, pode fazer essa próxima pergunta? Opa. Acredito que eu posso ter caído. Então, Maicon, eu vou continuar aqui contigo. E a gente vai ouvir a... Eu estou ouvindo o Tiago agora. Agora sim. Me perdi nas coisas aqui, mas vamos lá. Pergunta de Jack Costa, Michael, é se existe algum projeto, acordo ou legislação de padronização do sistema federal prisional para os sistemas prisionais estaduais. E também se os protocolos de isolamento de presos são individualizados. Essa é uma pergunta dele. E aí depois ele fez uma outra pergunta sobre a operação modo avião, se ela é realizada periodicamente. Em relação a protocolos para os estados, eu desconheço. Nós já recebemos diversas visitas de estados, né, estados que vêm conhecer o nosso sistema, mas essa padronização eu desconheço e infelizmente, eu entendo que seria muito difícil. Seria muito difícil conseguir levar para os estados essa realidade por conta da população carcerária. Tiago, você pode repetir a outra pergunta? Tá, se é individualizado a questão do isolamento dos presos, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, assim, todos os presos aqui são tratados iguais. Não é porque é A ou B, todos os criminosos que entram no sistema penitenciário federal são tratados da mesma forma. O que muda é que fulano, que é de tal organização criminosa, a gente não pode deixar fulano ficar perto de Beltrano, que é isso ou aquilo. Então, a segurança junto com a inteligência analisam essas questões, mas, via de regra, todos os presos são tratados iguais com essas questões de isolamento, que a gente não pode deixar um preso ficar próximo de outro. Em relação à operação modo avião, eu não sei efetivamente qual é a periodicidade, mas eu sei que já de algum tempo ela vem ocorrendo em vários estados. Só que, volto a dizer, como eu não trabalho diretamente na área de inteligência, eu não sei como que é o planejamento dessa operação. Obrigado. Próxima pergunta, Maicon, é aqui do nosso colega João Silva, que ele fala um pouco sobre o DPEM, né, Departamento Penal, e ele pergunta, na verdade, como, claro, independente de puder responder, né, um pouco sobre como é que ele consegue coordenar essas informações recebidas dos sistemas prisionais de outras unidades, principalmente estadual, assim, no meio do possível, né, que puderes ajudar a responder. E se existe algum trabalho conjunto também do sistema penitenciário com outras entidades penitenciárias de outros países aqui da América do Sul, da América Latina como um todo, enfim. Como é que funciona isso? O Departamento Penitenciário Nacional, ele tem uma diretoria de inteligência. E essa diretoria de inteligência, ela tem bases em variados estados da federação. Então, a articulação das informações dos estados com o DPEM é via essas bases que estão nos mais variados estados, essas bases regionais. E, em relação a outros países, um acordo, algo nesse sentido, eu desconheço. Mas trocas de informações pontuais em casos específicos, eu sei que ocorre. Agora, eu desconheço que haja um fluxo contínuo. E, em relação aos estados, há o fluxo por conta dessas regionais que nós temos espalhadas pelo país. Obrigado. Tiago, então, vamos à próxima? Ainda temos 5 minutos aqui. Vamos lá. A próxima, eu acho que eu vou fazer 2 perguntas aqui. Uma talvez você até tenha respondido brevemente, Maicon. Do Jusemir Araújo dos Santos e outra do Major Marco Granja. A do Jusemir, ele pergunta se a transformação em polícia penal ajudou a corporação, e o Major, ele pergunta se os agentes penitenciários no Brasil podem ter armas letais para sua defesa. Então, acho que você já respondeu brevemente sobre a sua própria defesa fora, né, do sistema,
mas acho que é uma pergunta que talvez interesse aos alunos. Sim, sim. Bom, a criação da Polícia Penal, ela ajuda muito, não só enquanto instituição, porque, óbvio, a ampliação das atribuições, isso, obviamente, requer mais concurso, então, o crescimento da carreira, sem dúvida, e também nas questões pessoais, né? Porque o agente penitenciário sempre ficou num limbo ali, aposentadoria, isso, aquilo, então, a transformação em polícia, ela melhora muito a perspectiva dos servidores da carreira prisional, vamos assim dizer. Em relação ao porte de arma, sim. Eu confesso que eu não sei como que funciona nos estados. Eu acredito que tenham. Mas dentro do sistema penitenciário federal, os servidores do DEPEN, mesmo antes da criação da Polícia Penal, nós já tínhamos, sim, o porte de arma, arma institucional para todo mundo. Agora continua assim, a mudança, então, para a Polícia Penal não mudou a questão do porte. Para os estados, eu acredito que, se não todos, a maioria já tinha o porte de arma. E, obviamente, com a criação da Polícia Penal, aí não há mais o que se discutir nesse sentido do porte de arma. Obrigado. Bom, temos ainda... Eu vou também fazer a mesma coisa, unir duas perguntas aqui que justamente falam um pouco de temas semelhantes aqui. O Estevão Valência entende, né, que os limites legais estão, obviamente, vinculados à legislação de cada país. E acho que é uma dúvida que ficou, assim, talvez pela não compreensão total da informação, né, pelo que eu entendi, Michael, até da própria apresentação, a interpretação de informações com advogados é apenas dentro do sistema prisional, né? Não existem, assim, existem limites muito maiores para isso em outros ambientes, né, que fora desse espaço controlado, é claro. Isso. A nossa autorização é para acompanhar o advogado durante o atendimento com o preso, a autorização que há dentro do sistema penitenciário federal. Possíveis comunicações externas do advogado aí já são por conta da Polícia Federal, que faz todo o processo lá para poder acompanhar, enfim, aquelas questões de interceptação telefônica e tudo mais, que eu até desconheço, mas dentro do atendimento advogado, que o preso tem direito por lei, então aquele atendimento ele é monitorado. É isso, Adriano? Acho que consegui esclarecer agora. Eu acredito que tenha ficado mais claro aqui para o colega, que realmente como cada país tem o seu próprio sistema, né? Então, sim, essas diferenças são realmente nem sempre são fáceis de compreender. Eu vou finalizar aqui, então, com a outra pergunta que havia indicado aqui da Isabelle Brochado, que pergunta justamente qual seria o papel, né, como tem sido utilizado assim, os drones, assim, se há esse tipo de tecnologia empregada também nos arredores de penitenciárias para evitar a entrega de drogas e outros tipos de produtos ilícitos também aos detentos, né? Principalmente, imagino que em pequenas quantidades, pelo próprio volume do drone. Assim, eu vou falar, como a gente não tem até tanto tempo, eu vou falar do sistema federal, né? Nos estados, eu sei que em algumas penitenciárias há muito drone tentando jogar droga lá dentro e tudo mais. Não sei como os estados usam, como abatem o drone ou se tem drone. Dentro do sistema penitenciário federal, nós nunca tivemos caso de drone sobrevoando tentando fazer qualquer coisa. Eu desconheço. Nós temos drones que são usados eventualmente para fazer um mapeamento de alguma coisa, fazer algum acompanhamento. Nós temos drone. Nós temos munição anti-drone. É uma munição nova aí que está em teste ainda, mas que já foi testada e, de certa forma, ela atendeu ali a necessidade nas nossas torres de vigilância. Então, eventualmente, como o espaço aéreo é restrito, se algum drone sobrevoar, nós temos condições de abater esse drone. E nós usamos drone para fazer alguns acompanhamentos aí quando necessário, mas também fica a cargo da divisão de inteligência. Muito obrigado, Michael. Então, nós agora vamos encerrar esse evento. Eu agradeço a presença não só do Michael, que fez essa palestra muito boa assim, para os nossos colegas aqui do Brasil, dos países vizinhos, assim, é claro, aos colegas da escola que puderam participar também. Agradeço ao Thiago, que me ajudou aqui acompanhando vocês assim, nas dúvidas dos alunos. Agradeço Tássia e Beth, que estão ajudando a gravação, ao Juan também, que é a equipe de tradução, aos nossos amigos aqui dos países vizinhos que falam espanhol. E lembro a vocês que estamos no dia 28 de setembro, temos até o dia 28 de outubro, ou seja, daqui a um mês, para concluir as atividades do curso. Espero que aqueles que estão com alguma dificuldade entrem em contato conosco para acessar,
caso tenha um problema de acesso ao conteúdo do curso, um problema de acessar a plataforma Moodle. E lembro que também no dia 4 de outubro temos o próximo seminário especial com o professor doutor Arthur Guerra, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que vai falar um pouco sobre a questão de saúde mental, né, e também estresse profissional, que é importante para a atividade de segurança pública, já que vocês têm que decidir as coisas muitas vezes em situações de risco, né? Então, vai falar um pouco sobre a experiência que ele tem, lidando com o agente de segurança pública também, e, é claro, ouvi-los um pouco aqui também sobre o que vocês têm vivenciado nesse sentido. Então, muito obrigado a todos e todas, uma boa noite a todos, e muito obrigado, Michael, novamente, e a equipe. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aos colegas que permaneceram aí nos ouvindo. Obrigado, Michael. Até a próxima. Até mais.